é tão conhecido, queridos, que eu tenho certeza que até aqui, aquele que chegou no Evangelho hoje, já viu esse texto. Mateus capítulo 2 e o verso de número 11. Abra a sua Bíblia. Você que já achou, diga amém. Amém. Diz assim: e entraram na casa e acharam o menino com sua mãe, Maria, e prostraram-se e o adoraram, e abriram seus tesouros e lhes ofereceram as suas dádivas, ouro, incenso e a mirra, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Você diz amém? E amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, glória a Deus. Quero ser bem rápido também nessa noite, porque eu sei que o pastor Rogério também, ele quer falar algo de Deus. 3 dias ouvindo a minha pessoa não é fácil. Eu não sei que ele está doidinho. Eu sou assim, então eu sei que você é assim também. Ô glória. Escute isso aqui, queridos. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus nasceu, ele nasceu em um lugar ao qual temos certeza que eu e você jamais pensaríamos que ele ia nascer. Jamais. Todos nós sabemos que ele nasceu numa estribaria, um lugar onde era cheio de animais. Temos certeza, eu e você, que jamais, se nós vivêssemos naquela época e perguntasse aonde será que Jesus vai nascer, nós nunca íamos imaginarmos que ele ia nascer naquele lugar. E sim, como os outros imaginaram que ele ia nascer, talvez num templo, num lugar sofisticado, num palácio, enfim, em outro lugar, menos aquele. Mas, queridos, o Senhor tem os seus propósitos e as suas maneiras de agir. E nós, não que nós devemos respeitar, mas nós devemos entender que toda forma de Deus agir é a melhor, tanto para nós quanto para os nossos irmãos. Não tem jeito. Ainda que a gente diga assim: ó Senhor, será que não é melhor o Senhor fazer isso? Queridos, nós estaremos equivocadíssimos, porque Deus sabe o porquê Ele está fazendo na minha vida e na tua e na vida dos nossos irmãos. Por isso, queridos, que nós encontramos tanta gente confusa e confundida no Evangelho, querido, por não entender o agir de Deus. Não entende. Pode ver, quando você encontra alguém na igreja que não entende o agir de Deus, pode ver, sai murmuração, a pessoa não consegue se firmar na igreja, não dá glória a Deus, não entende. Você tem que ficar fazendo visita para ele, empurrando ele para vir para a igreja, convidando. Você pode ver, quando ele não entende o que Deus está fazendo. Agora, aquele que já entende o que Deus está fazendo é diferente. Você nem precisa convidar ele já está no culto. Você pode ver, é assim, queridos. E escuta isso. Nós todos sabemos que quando Jesus estava para nascer, Maria, sua mãe, ela procura todos os lugares, as hospedarias, nos lugares que pudessem recebê-la, e ninguém, queridos, ninguém naquela época pôde receber tanto ela quanto o seu marido chamado José. Ninguém. Pois naquela época, na época que Jesus nascera, era a época de incenso, ou melhor, era a época de censo em Jerusalém. O que é isso? Era a época das pessoas se cadastrarem, porque o rei Herodes pediu para que todos fizessem isso, para que eles pudessem saber o número de pessoas que tinha em Jerusalém. Escuta isso, amados. E por isso muitos que estavam até fora da cidade, naquele dia, estavam em Jerusalém. E a cidade lotada não tinha lugar para todos. Naquele dia, exatamente naquele dia, Jesus, glória a Deus, resolve nascer. E Maria procura algum lugar para se refugiar, para o nascimento do menino. Só que lá ela não encontrou. Não encontrou em nenhum lugar. José até insistiu, só que não conseguiu achar. O único lugar seguro e o único lugar que deu foi aquela estribaria que eles acharam no meio do caminho. Saindo já de Jerusalém, a Bíblia Sagrada diz que eles estavam já indo para Belém, quando eles acham no caminho uma estribaria. E eles entram ali e a criança nasce. A Bíblia Sagrada diz
que estava vindo pelo caminho também 3 reis magos. Eles vieram orientados pelos reis daquela época, orientados por Pilatos, orientado pelos reis, para que viessem saber aonde que é que o Salvador ia nascer, ou seja, o Messias, o prometido, porque havia um comentário por todo lugar que Jesus ia nascer, ou seja, o Salvador dos judeus ia nascer. Escuta isso. E eles, procurando de um lado para o outro, não acharam o menino. Diz o historiador, queridos, que eles procuraram em todos os lugares que eles podiam imaginar, palácios, casas grandes, pessoas conhecidas, pessoas até mesmo muito quistas, procuraram, não acharam. E já no caminho, querido, de ida para o deserto, os 3 reis magos notam uma estrela que estava muito baixa, e eles, por curiosidade, foram atrás dessa estrela para ver onde ela ia dar. Escuta isso. E quando chegaram bem perto da onde a estrela estava direcionada, de longe eles escutaram o choro do menino, do nosso Salvador, o Senhor que havia nascido. Então eles vão até a estribaria, queridos, ou o lugar onde o menino Jesus nasceu. E quando eles chegam na porta da estribaria, ou na porta da onde Jesus nasceu, escuta isso, eles nem precisaram perguntar: é esse o Jesus, o Messias, aquele que havia de vir? Não. Já na porta eles já sentiram e já sabiam que era ele, queridos. Escuta isso. É assim na vida daquele que conhece a Cristo. Escuta, ele nem precisa, pode ver, aquele que conhece a Cristo, ele nem precisa ficar tirando muita informação. Quando Jesus chega na vida dele, ele já sente, ele já sabe que é Jesus. Ele já sabe. Os 3 reis magos já sentiram que era Jesus, pastor Rogério, e já se prostraram, aí eles já começaram a adorar ele. Escuta isso. Quando eles começam a adorar eles percebem que era verdadeiramente o menino Jesus, ou seja, era verdadeiramente aquele que eles procuraram, era verdadeiramente o Salvador que estava ali. Na adoração eles descobriram isso. Olha que coisa. Quando eles adoraram, eles perceberam a quem ele estava procurando. Aleluia. Quando os reis magos, que ainda não eram seguidores de Cristo, claro, eles estavam nascendo naquele dia, eles adoraram, daquela hora em diante, eles já sabiam que era aquele que havia de vir. Olha que eu aprendo aqui, queridos. É duro a gente olhar e resistir àquele que não quer adorar a Deus, não é verdade? Porque não basta estar na igreja, tem que adorar a Deus, sabia? Tem gente que tem 20 anos de crente, mas ainda não adorou a Deus, sabia? Porque adorar a Deus não é rezar. Adorar a Deus não é estar na casa do Senhor, não. Adorar a Deus é diferente. Adorar a Deus é se humilhar na presença dele e reconhecer quem ele é. É reconhecer que ele veio. É reconhecer que ele é Senhor. Quando eles adoraram a Deus, pronto, eles já sabiam que aquele que eles procuravam estava ali. Eu não sei se você já reconheceu que aquele que você procura já está aqui. Se você não reconheceu, é porque você não adorou. Aleluia. Porque você não adorou ainda. Glória a Deus. Sabe por que eu falo de adorar a Deus? É por isso que eles reconheceram que era Jesus que estava ali. Porque orar, os judeus já tinham orado. Bíblia, lê Bíblia. Os fariseus, eles eram homens, irmão, afiados, tanto na Torá, quanto nos Pentateucos. Eles sabiam, os escribas, então, eram eles que faziam, eles que copiavam, eles sabiam disso, meu irmão, como ninguém. Os escribas sabiam o que era a palavra. Os escribas sabiam direitinho o que era a lei. Os fariseus, então, conheciam de cor e salteado o que era guardar o sábado, do que eram os costumes, de que maneira que tinha que ser feito. Eles sabiam de tudo isso, mas nada disso valia naquela hora. Por quê? Porque aqueles 3 reis magos tiveram uma revelação que era coisa linda. Foram os primeiros que adoraram a Deus, sabia?
Sabia? Foram os primeiros que começaram a adorar a Deus. Tudo aquilo que eles conheciam, tudo aquilo que eles sabiam, tinha ficado para trás. Escuta, quando tudo aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, fica para trás, é lindo. É lindo. Quando tudo que a gente conheceu, sabe e faz, fica para trás, é lindo. Foi isso que eles fizeram. Eles adoraram. E todo costume, porque eles também sabiam, ficou para trás. Todo costume de fariseu ficou para trás. Todo costume dos escribas ficou para trás. Todo costume judaico ficou para trás. Ali quebrou tudo os protocolos, meu irmão. Quebrou tudo. Caiu tudo por terra. E o que aconteceu, pastor? Eles adoraram a Deus. E quando a gente adora a Deus, tudo que a gente sabe fica para trás. Tudo que a gente é fica para trás. Nessa noite aqui a nossa vida nunca mais será mais a mesma. Está ficando para trás tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente é, está ficando tudo para trás. Por quê? Porque nessa noite nós vamos sair daqui diferente. O que? A adoração vai tomar nossa vida para a glória de Deus. A adoração vai invadir a nossa casa. A adoração vai invadir nossa família. A adoração vai invadir nosso ministério. A adoração vai invadir a nossa oração. A nossa adoração vai invadir o nosso cântico. Vai mudar tudo na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós vamos começar a adorar Ele diferente. Muitos adoram a Cristo. Aqueles que servem a Maomé falam que adora a Jesus, o profeta. Muitos adoram a Buda. Muitos adoram a muitos deuses estranhos. Mas eu conheço um povo que vai morar no céu, que adora o seu Deus com letra maiúscula, de forma diferente. Paulo estava passando numa cidade, na sua segunda viagem missionária, e ele viu que naquela cidade tinha muitos deuses, tinha muitos templos, tinha mais ou menos mais de 1.800 templos só num pedaço da cidade, só no centro da cidade. E Paulo começa a procurar, e aqueles que estavam com Paulo começam: o que você está procurando, Paulo? Eu estou procurando um lugar para adorar. Meu Deus, mas aqui só tem igreja com deuses estranhos. E Paulo começa a procurar, porque quem procura acha. Você entendeu? Quem procura acha. Escuta uma coisa. E Paulo procurando, e tinha deuses de tudo quanto é jeito. A deusa Diana tinha lá, o deus dos fariseus, Baal, tinha lá também. Todos os deuses estranhos estavam naquela cidade. Todos os deuses. De repente, Paulo percebe que num lugar, num templo, tinha um povo adorando a Deus diferente. De repente, foi na adoração que ele viu. Paulo passou, ele viu um templo, viu outro, viu outro, viu outro. Você imagina, 1.800, viu outro, viu outro, viu outro, e viu outro, viu outro, viu outro. De repente, quando ele está passando na porta de um templo, ele olha, e quem sabe Silas pergunta para ele: Paulo, o que foi que você parou? Peraí, vê o que eles estão adorando. Aí quem sabe Silas vai lá e pergunta: vocês estão adorando a quem? Aí quem sabe o obreiro da porta pergunta: nós estamos adorando a um Deus desconhecido, que fez os céus e a terra. Aí Silas pega e fala para Paulo assim: Paulo, você tinha razão, aqui é diferente. Aí Paulo diz: porque eles estão adorando a quem? Ao Deus que fez os céus e a terra. Eles estavam adorando a Deus diferente. Tem gente que adora a Deus na Aparecida do Norte, tem gente que adora a Deus lá no Egito, tem gente que adora a deuses lá na Índia, mas
gente conhece um crente só de olhar para ele, é diferente mesmo. A gente conhece uma oração do crente, é diferente mesmo. A gente, estão imitando agora os nossos hinos. Você liga a televisão, 5 horas da manhã, tem aqueles lugares ali meio estranhos, de deuses estranhos, eles estão adorando os nossos hinos. Eu moro perto de um centro chamado Santo Espírito da Perseverança. 38 mil fiéis lá naquele Centro Perseverança. E eles estão adorando os nossos hinos. Mas eles nunca vão ser que nem nós. Porque eles podem até imitar os nossos hinos. Eles podem até cravar um Jesus parecido com nós na cruz. Eles podem até dizer, aleluia, que eles são que nem nós. Mas nunca vai ser. Sabe por quê? Porque não tem a adoração que nós temos. A adoração é só nós que temos. É só a igreja de Jesus que consegue adorar Ele. É só nós que adoramos a Ele. É só a igreja de Cristo que manda adoração para cima. E Deus se levanta do trono e derrama da sua glória. Recebe a glória de Deus. Se você está entendendo, começa a arrebentar com a adoração. Porque a glória de Deus aí resiste essa glória. Eu quero ver eles ter essas línguas aqui, aleluia. Eu quero ver eles ter essas adorações. Eu quero ver eles ser. Oh, glória, aleluia. Eu quero ver, aleluia. Eu quero ver eles adorar como a gente adora. Eu quero ver. E pode acender vela da altura da pessoa. Pode amarrar fitinha no braço. Aleluia. Pode mandar barco para Janaína em tempo de, aleluia, em tempo de festa, de dia 1º de ano. Pode fazer despacho na encruzilhada. Não adianta. Adoração, aleluia, é só o povo evangélico que sabe adorar. É só o povo de Deus. Aleluia. Porque o nosso Deus, queridos, o Deus ao qual nós servimos já disse: eu busco os verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Que me busca em espírito e em Verdade. me buscam em Verdade. mais forte, me buscam em mais uma vez. O Brasil inteiro escutar, vai. Aleluia, adoração é só nós que podemos. Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa disso daqui, ó. Por causa disso. Aquele que me confessar como único e suficiente Salvador, eu serei o Deus dele. Eu serei o seu Senhor. Eu estarei nele e ele estará em mim. E nós seremos um só, porque nós teremos uma aliança. Jesus morreu na cruz do Calvário e nós reconhecemos ele como nosso Senhor. E quando a gente reconhece, pronto, é só quem reconhece. Pergunta para o teu irmão: você já reconheceu que ele é o único e suficiente Salvador da tua vida? Se você reconhecer, escuta isso aqui é sério, queridos. Isso aqui é sério. Escuta, essa hora aqui, essa hora aqui, o cão está assim, o cão. Toda vez que acontece uma coisa dessa aqui, o cão já passa a mão na cabeça. Por quê? Porque ele lembra o que aconteceu. Ele lembra da cruz. Não é só crente que lembra da cruz, não. O cão também lembra da cruz. Porque foi lá na cruz que o Senhor, aleluia, no terceiro dia, foi até o inferno e disse para o diabo: daqui a chave. Ele sabe, aleluia.
de alguém, vai manifestar e vai dar linha. Sai, capeta, porque aqui é a igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Posso saber se tem adorador de Cristo? Escuta isso. Escute isso aqui. E eles adoraram. Os 3 magos adoram a Jesus. E aquilo é tremendo. Porque naquela hora, eu tenho certeza que os 3 um olham para o outro e falam: achamos ele. Achamos. Então eles começam a abrir os seus tesouros, ou aquilo que eles tinham já guardado, para dar para aquele que eles pensavam em achar. E achar. Então eles abrem os seus tesouros para dar para eles. E o primeiro dá o quê? Ouro. O segundo dá incenso e o terceiro dá mirra. O primeiro, quando ele abre o seu tesouro, ele dá ouro. E se você olhar na expressão bíblica, você vai ver que ele, o primeiro rei mago, ele dá ouro. Abre um baú de ouro, pastor Rogério, e dá para sua mãe e para o seu pai. Ele dá para José e dá para Maria. E quando Maria vê, e José, aquele baú aberto, cheio de ouro, queridos, eles, naquela hora, eles não entendem nada. É tipo que nem eu e você, sabe? Quando nós estamos com Jesus, quando Jesus nasce na nossa vida, a gente não entende nada. Dá para entender alguma coisa? A gente levanta a nossa mão e fala assim: eu te aceito, Senhor. Daí por diante, nós não entendemos mais nada. Porque aí não é mais nós. Aí é Ele que existe em nós. A nossa vida está entregue na mão dele. Aí a gente não tem mais perna. Por quê? Porque a gente não vai mais para lugar nenhum, a não ser que Ele queira. É Ele que leva, Ele que traz, Ele que faz, Ele que acontece. Enfim, quando eles abrem o tesouro e dão o primeiro baú, o baú de ouro, para sua mãe e para o seu pai, eles abrem o baú e não entendem nada. Ouro para nós, mas não estou entendendo nada. É assim a nossa vida. Quando a gente adora Jesus e Jesus entra, a gente não entende mais nada. Mas escuta isso: quando o ouro chega nas mãos de José e Maria, eles não estavam entendendo, mas a palavra é como se estivesse dizendo assim: ó, é assim, quando Jesus chega, nasce. O Senhor faz essas coisas, o que? O ouro chega para ninguém mais passar necessidade. Não entendi, pastor, vai entender agora. O primeiro rei abre o baú e dá para o pai José e para a mãe Maria e fala assim: esse aqui, ó, é para o menino. Aleluia. Para quem que o rei deu? Para José e para Maria. Para quem o primeiro rei mago deu? José e Maria. Não, está fraco. Para quem ele deu o primeiro rei? José e Maria. Mas o ouro era para quê? Jesus. Aleluia. É eu que vou ser abençoado. Aleluia. É você que vai ser abençoado. Glória a Deus. Mas a bênção não é para meu enaltecimento. A bênção não é para minha soberba. A bênção não é para minha altivez. O Senhor vai me abençoar, vai, porque o ouro vem para mim. Mas o ouro é para mim, sim, mas é para a glória dele, para o louvor. O primeiro baú que foi aberto era de ouro. E o primeiro rei mago deu para quem? José e Maria. Para quem que era? Jesus. Hoje aqui eu venho profeticamente dizer para essa igreja: o Senhor está trazendo para este lugar. Aleluia. Mas não é, vai, lógico que vai dar para o pastor Rogério e para sua esposa. Aleluia, mas é para Jesus. Aleluia. Quem crê em revelação, amém. Quem não crê, aleluia, fica na bênção. Mas quem crê, o Senhor está abrindo os tesouros hoje para colocar na tua mão em nome de Jesus. Já viu como que é? Aquele que entende isso. O ouro é para mim, mas é para a glória dele. Sabe como que é? Tipo assim, ó, o testemunho você já vê. Eu glorifico a Deus porque o Senhor é fiel. E a honra é dele, porque foi ele, é tudo para ele. O Senhor é fiel, é tudo dele, nada é meu. Agora quem? Não, porque eu sou bom, hein?
O Senhor tem me honrado. Porque aqui, ó, você já vê que o ouro é dele mesmo. Tem um monte de gente, até dentro da igreja, que o ouro é dele. Mas tem um monte de gente que o ouro é de Jesus. E o ouro que é meu e que é seu, o diabo vem e toma, rouba, faz o que ele quer. Mas o ouro que é de Cristo, ele não toca, não trisca. Porque se o campou, mais uma vez, a cabeça dele entrega, porque tudo dele é para ele, para o Alabaxé. O ouro já está descendo na tua vida. Recebe aí em nome de Jesus. Segundo, o primeiro vai e entrega. O segundo vai e abre ouro, incenso e mirra. Quando ele abre, querido, o Baluque tinha um incensário. Esse segundo rei mago, querido, na terra da onde ele veio, ou na terra da onde ele saiu, para descobrir aonde o Salvador ia nascer, na terra deles cultivava muito aquilo, a matéria-prima que era usada para incensário. E como lá aonde eles tinham isso em abundância, eles levaram aquilo que tinha em abundância. E esse segundo rei mago, da onde ele saiu, da terra onde ele saiu, a matéria-prima incensário, que era feito incensário, era ali em abundância. Então ele leva aquilo que era em abundância da terra dele. Quando ele dá o incensário para Maria e dá o incensário para José, ele diz: é para o menino. Você sabe que é incensário. Você sabe que eles usavam o incensário como símbolo da Shekinah de Deus, símbolo da glória de Deus, aquela fumaça aromática, aquele cheiro tomava o lugar do recinto. Hoje tentam até copiar, né? Falam que é defumador, mas aquilo só chama o capeta. Mas naquela época o incensário era para passar sobre o lugar e ali dizer que a Shekinah e a glória de Deus estava. Foi usado no templo que Salomão construiu. E quando ele dá para José e Maria, ele fala: ó, a glória é do menino, tá? A glória foi para o pai e a glória foi para a mãe. Mas a glória era de quem? Do menino. Quem levou a glória? Quem levou a bênção do incensário? José e Maria. Mas a glória era de quem? Jesus. Está entendendo? É nós que sobemos no púlpito para pregar. É a gente que dizem: obrigado, bênção, Deus te abençoe. Que bênção, hein? É nós que somos complementados. É nós que leva. Oh, tu é homem de Deus, hein? Puxa, Deus te usa, hein? Forte esse louvor, hein? Aleluia. É nós que recebemos isso. É nós que recebemos. Oh, você está abençoado, hein? É nós que as pessoas olham para a gente e falam assim: rapaz, você está da bênção, hein? Mas você sabe de quem é a glória? E o costume é coisa feia. Infelizmente é. Porque vai passando os anos e a gente começa a deixar às vezes as coisas entrar no nosso coração. E a gente acha que a vida abençoada que a gente leva é por causa de nós. A gente começa a achar, queridos, que a comida que a gente come, ou o McDonald's que a gente tem direito, a gente acha que o Habib's, ou até mesmo uma churrascaria abençoada, a gente pensa que é nós. O carro que a gente anda, a gente pensa que é nosso. A roupinha que a gente veste, às vezes a gente fala assim: ah, eu quero essa, eu quero aquela, a gente quer. É tudo Ele. A gente só está aqui porque é Ele. Essa roupinha só acertei por causa dele, viu? Aleluia. Pastor, eu sou chique, isso é nada. É tudo Ele, rapaz. Pastor, eu sou casa é nada. Aleluia. A glória é de Jesus Cristo. E nós, pastores, isso dá medo. Mas eu repreendo em nome de Jesus sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Rogério, sobre a vida dos pastores aqui e daqueles que estão ouvindo. Eu repreendo isso em nome de Jesus, porque tem pastor que é besta demais, rapaz.
cara dos milagres. Onde? Aonde? Está conosco a canta. Está conosco o Canela. Está conosco o fazedor de milagres. Sai fora, rapaz. A glória é dele. A glória não é nossa. E tem gente ainda comprando, queridos. Meu Deus. É 10 mil, 15, 20 mil. Eu só vou ser 30 mil. Dá vontade de perguntar, mas a glória de quem que é? É verdade. Só está cantando porque a glória está sobre a pessoa. Porque o dia que a glória sai, acabou. Não vem de 2 CD, não vem de nada. Não vem de nenhum DVD, porque só vem de DVD porque a glória é dele para a glória. Aleluia. E abre esse terceiro para ganharmos tempo. Terceiro. Ouro, incenso e a mirra. Aí o terceiro rei diz assim, lá na minha terra: extração de azeite, mirra. Isso nós temos lá de monte. Nós cultivamos isso. Nós vivemos disso. E o que tem de melhor nós queremos trazer aqui. José e Maria. A nossa mirra, a nossa mirra de melhor, a primeira prensa, nós estamos oferecendo para você, José, Maria, mas é pro a mirra fala-se de azeite. Azeite é dele. Só tem um que derrama o azeite. É dele o azeite. O azeite o azeite não vem de mim. O azeite não vem dos senhores. O azeite não vem de lugar nenhum. O azeite vem dele. Aleluia. E o azeite, quando vem de Jeová, é diferente, sabia? Você sente, a unção, o azeite, a unção. Você não vê quando ela chega, mas você sente que ela está. Você não vê, mas você sente. Por quê? Porque vem dele. A gente não precisa poupar. A gente não precisa carregar um crucifixo para dizer: a unção está comigo, o azeite está comigo. Não precisa mandar nada disso aí. Não precisa. Já viu essas pessoas que ficam se esforçando? Já viu como que é? Se esforçando para falar que tem azeite, que tem unção. Eu glorifico a Deus, porque nem eu nem você aqui nessa noite, porque, aleluia, nós estamos entendendo a palavra. A azeite vem de Jesus. Aleluia. E o cheiro que foi aberto ali, olha, que abriu o baú e disse assim: toma, José e Maria, aquilo que nós temos de melhor, mirra. Quando ele abre o baú, o cheiro do azeite, da unção, ela esparge por toda a estribaria. Por quê? Porque o dono do azeite estava lá. Aleluia. Eles deram para José e deram para Maria, mas a unção, o azeite vinha de Jesus, ou seja, era para Jesus. Ou seja, a unção está na minha vida, a unção está na tua vida, e o diabo tem que respeitar isso, sabia? Aleluia. Se o cão tem que respeitar uma coisa, é a unção de Deus. Lembra que o pastor falou aqui? Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor disse para Moisés: eu vou passar o espírito da morte sobre o Egito. Só que você faz o seguinte, Moisés: pede para todo o povo de Israel que passe o sangue do cordeiro sobre os umbrais. E quando o sangue do cordeiro foi passado sobre os umbrais, na madrugada, à meia-noite, o espírito da morte varreu o Egito. Mas aonde tinha o sangue do cordeiro, a morte chegou e falou: aqui não. Glória a Deus, aleluia. A morte entrou no Egito, devastou até o filho de Faraó, filho primogênito de Faraó. A morte toca, não toca, mas quando chegava na casa de um que tinha o sangue do cordeiro, a morte precava: aqui não dá para entrar, aleluia, aqui não dá para mexer. Eu não sei, aleluia, se você entendeu,
época que nós congregávamos na nossa igreja lá, na nossa igreja primeira, a irmã disse que estava passando, querido, e ela não era crente, e ela passava sempre para aquela igreja para fazer os despachos, os rituais ali perto do cemitério, porque a nossa igreja que nós congregávamos ficava perto de um cemitério muito famoso em São Paulo. E ela sempre passava por ali, na frente daquela igreja, e perto da meia-noite ela chegava, abria a sepultura, e ela dizia que comia cadáver, e abria crânio, e fazia todo tipo de despacho. Mas teve um dia que perto da meia-noite ela estava passando e a nossa igreja estava tendo culto, e a vigília pegando. E aquela época não era como hoje. Aquela época, glória, o culto começava às 7h30, 8 horas e acabava lá para 1 ou 2 da manhã, entendeu o mistério? E o negócio acontecendo, e quando ela passou, ela ficou olhando e falou: meu Deus, esses crentes é tudo doido. Olha, Deus me livre, esses caras aí, comendo cadáver, quem é lá? Mas tudo bem, ela passou lá e ela falou assim: olha os crentes, meu Deus. E o corinho comendo, a coisa acontecendo lá, e ela foi embora para o cemitério. Quando ela estava fazendo os rituais dela lá, ela abriu a sepultura, ela é uma companheira do Mogorogó lá. Desenterraram primeiro. Aí a amiga come a carne e oferece a Satã. Aí é a vez dela: vamos pegar esse daqui mesmo do lado, vamos pegar para a gente não andar, vamos desenterrar esse aqui mesmo. Quando ela foi pôr a mão na terra, o cão vai até ela e diz assim: nesse você não mexe, não põe a mão. Aí ela falou assim para o cão: mas por quê? Porque esse que está enterrado aí pertence àquele lá de cima. Aí ela disse para o cão: e eu não posso tocar de jeito nenhum, porque ele é poderoso. E você não tem poder não? Ele falou: eu tenho, mas ele tem todo o poder. Minha carteira de membro está aqui, ó. Estou descendo lá para outra igreja que está lá. É a igreja dos crentes. Estou descendo para lá. Ela entra na vigília e diz: eu quero aceitar esse Jesus porque é mais poderoso que eu. Ai, que massa! Sabe por que ela não tocou no cadáver? Porque ainda mesmo morto, o cadáver tinha, aleluia, a marca do sangue do Cordeiro. A unção que está na tua vida vai fazer a diferença. A mirra é para você, José e Maria, mas a mirra é do menino. Sabe a unção? Pastor Rogério trouxe a revelação que virá uma epidemia sobre o globo terra, mas aquele que for ungido, a epidemia tem que reconhecer e dizer assim: ó, o vírus, a bactéria, ela vai chegar e vai falar assim: esse não pode tocar. Eu quero profetizar algo aqui, aleluia. A cachaça não pode te tocar, o adultério não pode te tocar, a pombagira não pode te tocar, o prato velho não pode te tocar, a miséria não pode te tocar, a perturbação não pode, o diabo, a insônia, a depressão não pode te tocar. Sabe, você que tem uma unção na tua vida,
esse jugo aí em nome de Jesus. Você que não consegue se firmar no Evangelho, hoje a unção vai descer na tua vida e você vai ficar mais firme do que nunca. Aleluia. Você que entrou por estas portas, mas lá na tua casa o teu esposo foi embora, o Senhor manda te dizer, ele vai voltar por causa da unção. Aleluia. Deus está quebrando obras de macumba aqui. Deus está desfazendo obras malignas aqui. Aleluia. Deus está desfazendo lavar a chepa de câmbio. Aleluia. Oh Espírito de Deus. E até mesmo o Senhor manda dizer aqui para alguns que estão nessa noite neste lugar. Escuta que Deus já mandou lhe dizer. Tem gente aqui, queridos, que ele está se arrastejando no Evangelho. Você não vai ser esse crente que o inimigo planejou para a última hora da igreja. Um crente que rasteja, gelado, frio, opaco, cinza. Não. O cão planejou isso, mas o Senhor, ele planejou outra coisa para a igreja da última hora. A cantada final do diabo é essa, uma igreja gelada. Mas a cantada de Deus divina é essa, uma igreja cheia. Cheia da adoração do Espírito.